Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, né? Mais uma vez, na sua casa, torcendo por dias melhores. Mas primeiro sempre é bom invocar, né, a presença de Deus. Que o Deus, esse grande arquiteto do universo, chegue sobre todos nós, trazendo mais luz, prosperidade, paz, saúde. Sem dúvida, saúde, para que menos pessoas morram dessa Covid. E que assim possamos ter justiça e paz. Gente, sem muitas delongas, está aqui do meu lado o William Nogueira. Como é que tá? Tudo bem. Neste próximo passado aqui, 24, é aniversário de instalação do município de Porto Velho. Vamos falar um pouco desse aniversário, cento e não sei quantos anos desse negócio. 106 anos, né? 106 anos de instalação. Do papel do negro na fundação do município, né? Porque tinha muito. E o que representa, né? O que será que nós evoluímos em 106 anos? Qual é a reflexão que fica? Para isso, professor, historiador, tem outro termo que também usa, né? Vai falar aqui conosco, né, sobre esse assunto. Está tudo bem com você, meu querido? Tudo. Estamos aí esperando, né, mais saúde, a campanha de vacinação do Coronavac. Vai demorar? Vai demorar um pouco, mas pelo menos a gente já tem aí duas, né? E vamos ver se finalmente a gente tem aí a logística para vacinar, pelo menos o grupo de risco, né? Os grupos de risco. Então tá perfeito. Camila, saúde do seu colega. William, mais uma vez muito bem-vindo ao programa Conteúdo da Amazônia. É importante a gente falar sobre o aniversário da nossa capital, né, que foi construída na beira do Rio Madeira, teve vários ciclos. Um dos ciclos mais importantes que firmou a nossa cidade aqui em Porto Velho, já que ela iniciou em Santo Antônio do Madeira, né? Santo Antônio, Guaporé, agora eu não lembro. Firmou Porto Velho aqui nessa localidade, foi a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que teve participação em sua grande parcela por negros, né? Então, é importante sempre lembrar a história, a memória e a importância dos povos que originou a nossa cidade. Thaís. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, mais uma vez. Falar sobre a instalação de Porto Velho, do nosso município, é importante, né? Alguns jovens, algumas crianças estão nos assistindo, é uma oportunidade das crianças também saberem, conhecerem um pouco mais da história da cidade onde vive. E hoje, né, nesse dia 23, muito bom, meu aniversário, completo aí mais um ano de vida, então é um prazer falar sobre o nosso município e comemorarmos juntos essa data tão importante. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade e não esqueça de curtir e compartilhar nossa página do Facebook e Instagram, mas também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a nossa vinheta e vamos começar, tá bom, meu querido? Tá ok. Por favor, use nossa vinheta. William, antes de eu passar para as meninas, faz uma apanhada do que representa esse aniversário de 106 anos de instalação no município e a diferença de criação para instalação. Então, a gente está aí no início do século XX, a gente tem aí a grande disputa pela borracha, que vai criar o estado do Acre pelo Tratado de Petrópolis,
e vai, né, criar a Estrada de Ferro, que é o mito fundador de Porto Velho. Para bem ou para mal, né, o mito que criou a nossa cidade é Porto Velho. E aí o que vai acontecer? Esse ouro branco, né, a borracha vai ser importantíssima para a indústria, que naquele momento vive um auge, né? De 1870 a 1914 foi o grande boom do capitalismo industrial. E a borracha, o ouro branco, vai estar aqui na Amazônia boliviana e na Amazônia brasileira. E esse produto, vamos dizer, essa matéria-prima vai ser disputada pelos bolivianos, pelos brasileiros e pelos norte-americanos. Então, dessa história vai nascer Porto Velho de Santo Antônio, né? Santo Antônio é município do Mato Grosso. Essa parte era do Amazonas, então a gente tem aí no limite entre o que chamava de província do Amazonas, naquele momento passa a ser estado, e o estado do Mato Grosso. Nesses dois, então, vem um antigo sonho de dois irmãos bolivianos, os reis da borracha, os irmãos Soares, hermanos Soares. Eles vão ter esse sonho de construir uma estrada para levar essa borracha para a Europa, para o Atlântico. A Bolívia tinha perdido seu mar em guerras com o Chile, certo? A Bolívia foi o país que mais perdeu terras no século XX. Perdeu tanto para o Peru, para o Chile e para o Brasil, certo? E aí, esse sonho vai ser, vamos dizer, realizado pelo Tratado de Petrópolis. Então, essa região, até o início, vamos dizer assim, da economia do ouro branco, da borracha, ela vai ser esquecida pelo governo federal, pelo governo imperial e pelo governo republicano que nasce no final do século XIX. Com a borracha, então, fica assim, aquela imagem do Eldorado, tem uma riqueza lá que valia muito. O maior produtor de borracha do mundo era o Brasil, certo? Foi com esse dinheiro que se construiu Manaus e se enriqueceu mais ainda Belém. E dessa economia surgiu a nossa cidade e um estado, o Acre. Então a história de Porto Velho e do Acre nascem daí. Em 1914, 2 anos após o término das obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, né, é criado o município de Porto Velho. Mas demora mais ou menos 5 a 6 meses para finalmente ser nomeado o prefeito. Major Guapindaia é nomeado então em janeiro, 24 de janeiro de 1915. Então ele vem e vai aí criar, vamos dizer assim, finalmente, já era de direito, agora de fato se torna a cidade de Porto Velho. A cidade então nasce justamente da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Né? E tinha tanto dinheiro nessa região, o pessoal parece que mandava lavar a roupa de cama na Europa, lá em Manaus. Sim, os seringalistas, os donos, os coronéis de barranco, como se chamava, né, do Amazonas, eles faziam isso. A sua roupa não era lavada aqui, né, na maior bacia hidrográfica do mundo, mas sim lá na Inglaterra. Foi assim um verdadeiro... A construção da Veneza dos trópicos, como foi chamado Manaus, se deve a essa riqueza espontânea, né, que vai vir para essa região. O Teatro Amazonas, todo o centro, o Teatro da Paz, Belém, né, essas casas de aviação que são fundadas nesse momento, vão dar lucros extraordinários. Alguns economistas, agora eu não me lembro, Bárbara Einstein, ela tem um livro sobre a economia da borracha, né? Ela fala que em alguns anos a borracha deu mais lucro do que o café. O café, o maior produtor era justamente o Brasil. Mas, entre o início do século ali, por ser um produto raro, a borracha passou o café. A exportação de borracha deu mais lucro do que o café. Então, essa riqueza toda vai ser trazida para a Amazônia, vai se construir, né, a Estrada de Ferro justamente para escoar essa produção de 2 irmãos bolivianos que criaram um banco em Londres e tinham aqui
os famosos barracões no Guaporé, no Beni, em toda essa região. Se fala que, na verdade, a estrada de ferro vai ser... porque não havia... Tipo, a economia boliviana ela era ligada à mineração. Só por causa desses dois irmãos que se vai fazer esse tratado justamente para eles poderem escoar a sua produção. A Bolívia, então, tem, e é preciso dizer, apesar de todas as lendas, né, e mitos, que o Brasil foi o único país que pagou a Bolívia. 2 milhões de libras, é claro que não é o valor que o Acre né, mas, e a construção da estrada de ferro, certo? Então o Brasil foi o único. O Chile não deu nada, tomou o mar da Bolívia, o Peru também, certo? E o único que pagou, que vai lá, porque havia também, hoje se sabe, que havia também o interesse americano na borracha. Então, Dom Pedro II e depois a República, a preocupação era que os Estados Unidos criasse um país para ter acesso direto à borracha. Então, o Brasil vai ajudar a Bolívia para justamente tirar os americanos da jogada, né, para não ter um entreposto, entre aspas, um país no meio da Amazônia americano, governado diretamente pelos americanos. Mas a Fordlândia quase foi isso, né? Isso. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que a preocupação de Dom Pedro é justamente como é que essa área que ficava longe da capital, longe dos grandes centros, e que poderia ser ocupada. Então, ele vai mandar uma comissão, vai tentar construir, mas não tem como, naquele momento, mas, logo depois, no início do século, entre 1907 a 1912, vai acontecer a construção da ferrovia da Estrada Madeira-Mamoré, né, 365 quilômetros, que vai ligar o rio Mamoré ao rio Madeira. O rio Madeira ao rio Amazonas e o rio Amazonas ao Atlântico. Então isso vai ser feito justamente com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ferrovia do Diabo, alguns trem fantasma, né, são os livros que são importantes para a história e para a memória, né? O Manuel Ferreira vai falar justamente, né, da questão da mortandade, né, da construção. Morreram aí entre 7 mil trabalhadores, 10 a 20 mil índios, caripunas e carintianas, né? Então se falava que cada dormente era uma vida que tinha se perdido nesse lugar, nessa ferrovia. Por isso que colocou Ferrovia do Diabo, né? Vai gerar a cidade de Santo Antônio do Rio Madeira, né, que era uma localidade, vai virar município, e aí vai se tornar depois uma cidade fantasma, né? Essa cidade de Santo Antônio vai desaparecer e Porto Velho vai nascer daí. Por que vai nascer Porto Velho? Porto Velho era melhor para trazer as partes da ferrovia, né? Era um porto melhor. Essa é por isso que coloca o porto de Porto Velho a 7 quilômetros. Era melhor desembarcar em Porto Velho do que em Santo Antônio, certo? E aí a estrada de ferro vai colocar todos os seus armazéns, oficinas, seus trabalhadores nessa região de Porto Velho, certo? Daí, esse porto vai dar origem à cidade, certo? Os americanos, ingleses, gregos, turcos, barbadianos que vieram da América Central, há uma infinidade de povos, né? Uma cidade de todas as nações. Então fica essa disputa entre Santo Antônio do Rio Madeira e Porto Velho, certo? Porto Velho vai ser mais ou menos organizado, enquanto, é claro que isso, vamos dizer assim, ainda é caso de ser estudado, né? Santo Antônio foi tratada como uma Sodoma. Imagine 7 mil homens, né? O que ia acontecer?
jogo e bebida, certo? E essa vai ser a imagem que vai ficar de Santo Antônio do Rio Madeira. Em Porto Velho, a estrada de ferro, a direção, né, vai conseguir controlar mais a vida dos trabalhadores. Então aí nasce, vamos dizer assim, dessa divisão, de uma organização do trabalho. É por isso que o professor Fut Hadman, ele tem um livro chamado O Trem Fantasma, né, A Modernidade na Selva. E ele vai justamente falar como Porto Velho já nasceu moderna. O professor Dante da Fonseca tem um outro artigo, né, sobre a fundação de Porto Velho, uma cidade a faroeste. Aqui, como a gente está cheio de jornalista, foi um jornalista chamado Raimundo, agora eu vou esquecer o sobrenome. Ele tem um artigo justamente de 1917. Ele vem em Porto Velho e fala que Porto Velho é uma cidade a faroeste, certo? E o Dante pega esse apelido dado por esse jornalista e vai fazer esse artigo sobre a fundação de Porto Velho. Porto Velho, então, nasce dividida entre uma parte brasileira e uma parte norte-americana. Onde hoje é a Universidade Federal de Rondônia, a Rua Presidente Dutra, era a linha divisória, era a rua que dividia a cidade. A parte administrada pela ferrovia e a outra parte brasileira, né? Então, ali onde fica hoje a Fapero, né, foi a primeira, vamos dizer, prefeitura de Porto Velho. E ali nasce o núcleo de Porto Velho, uma cidade que está se organizando, né, naquele momento, né? Então, a gente tem aí uma presença do governo brasileiro tentando dar ordem a trazer a modernidade, o que eles chamavam, né, de civilização, para esse recanto do sertão, né? E a companhia Madeira Mamoré. Os dois vão disputar quem é que tinha o controle dessa região. Então, há muitas brigas com o Major Guapindaia e o diretor da Estrada de Ferro, né, naquele momento. Vai passar para os outros prefeitos, Joaquim Tanajura, né, outros que vão ser tanto prefeito de Santo Antônio, depois vão ser prefeito de Porto Velho. Então, Porto Velho vai, vamos dizer assim, orbitar entre a prefeitura e a Estrada de Ferro. Isso num espaço de 5, 6 anos? Isso. Aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso. Tá bom. Thaís. É uma história encantadora. Eu acho que o ano passado nós tivemos o Anísio Goraieb também fez sua contribuição sobre a história, que é outro historiador. E hoje você traz com outro olhar, com outra roupagem, né? Agregando informações sobre aquilo que a gente viu. Então, assim, realmente é muito bacana, é muito importante isso, né? Que vários historiadores contem o que leu sobre... Porque às vezes as pessoas não têm vontade e aquela iniciativa de pegar um livro, ficar horas, mas de uma forma contada, de uma maneira suave. Acho que isso traz uma leveza para aquilo que a gente vive e às vezes a gente nem conhece, né? Então, realmente é muito bacana esse bate-papo de hoje aqui. Eu acho que nós temos que fazer mais sobre outros momentos também da nossa história, da nossa cultura. Eu acho que é uma forma da gente contribuir com o conhecimento, a cultura porto-velhense, né? E agradeço aqui também a sua disponibilidade. Sempre que a gente convida você vir, porque eu acho muito bacana esse trabalho, essa questão cultural. Camila, pode comentar. Em relação à instalação do município e tudo, é realmente curioso, né? Porque Porto Velho ela teve uma participação norte-americana muito forte aqui, com a vinda da ferrovia. E o lado brasileiro meio que ficou à mercê, né?
ficou solto, tanto que um dos primeiros bairros a serem construídos no molde brasileiro foi Mucambo, né? Que até hoje é um bairro que é de pessoas tradicionais de Porto Velho, né? Principalmente pessoas que vieram da origem barbadiana, né? Chocnes, Johnsons. E é curioso porque a gente praticamente não conhece isso, a gente não vê isso nos nossos livros de história, né? E é importante a gente saber a origem, por que nossa cidade foi instalada, por que Porto Velho. Esses dias a minha filha de 11 anos falou assim: mãe, Porto Velho tem o nome por conta do porto, do velho? Eu falei, é mais ou menos isso. Então assim, mas mãe, ela falou assim, mas mãe, eu não estudei isso na escola. Então gera uma curiosidade, a nossa história, as pessoas precisam conhecer a origem mesmo, né? Não só a parte bela da história de Porto Velho, do crescimento econômico, entendeu? Mas a história mesmo, de fato, como ela surgiu, os grandes, a ascensão, o declínio, entendeu? Faz parte da nossa cultura e é importante estar sempre falando sobre a nossa história. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo comercial. Quando voltar, a gente vai trabalhar a questão só realmente do papel negro, desse barbadiano, desse caribenho, nessa construção do Porto Velho. Tá bom? Sim. Jogo rápido, é no lar. Outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Bom, vamos lá. Meu querido, qual é o papel dos afro-caribenhos na construção de Porto Velho? Resumidamente, que temos 3 minutos. Então, do Mar do Caribe ao Porto do Rio Madeira. É até uma obra de uma barbadiana, Cleide Blackman. Ela fala justamente dessa migração para o nosso estado, né? Eles já trabalhavam com os norte-americanos, né? Já no Canal do Panamá, nas grandes obras que os americanos têm no México, em toda a América Central, eles usavam a mão de obra desses barbadianos, como ficou conhecido na nossa história. A Cleide fala que na verdade, os afro-caribenhos, né, que seriam várias nações do Caribe que vieram para a Estrada de Ferro. Mais ou menos 2.500 é o número que o Manuel Rodrigues coloca lá na Ferrovia do Diabo, que veio para Rondônia naquele período, para Porto Velho. Então eles vão trazer, né, as primeiras igrejas protestantes, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, vão ser criadas por esses barbadianos, e também, né, a santeria, né, vamos dizer, a releitura das religiões afro no Caribe, que chega, uma família dessa santeria. Outras famílias são católicas, mas a maioria é protestante. Então os caribenhos vão ser os primeiros professores, vão ter um bairro dentro da administração, que é o Barbadiantal, ou Alto do Bode, como ficou na memória, né, porto-velhense. Eles vão ser os primeiros músicos, vão ser os primeiros professores, as primeiras enfermeiras da nossa cidade vão vir desses barbadianos, desses afro-caribenhos, como a Cleide chama. E os afro-brasileiros vão criar o Mocambo, a famosa Mãe Esperança Rita, que hoje leva o nome da nossa maternidade. Ela é uma maranhense que vai trazer o culto, que eles chamam lá, o tambor de mina, né? Que hoje a gente seria o bisavô do candomblé, né? Uma das, vamos dizer assim, dos ramos do candomblé. E ali ela vai criar o terreiro de Santa Bárbara, a Irmandade de Santa Bárbara, que é outra história riquíssima, vamos dizer assim, um conflito entre a Igreja Católica e a Irmandade de Santa Bárbara. E em 1912 chega a Santo Antônio do Rio Madeira o navio satélite, trazendo 40 prostitutas incorrigíveis, né? E também 400 negros que participaram da revolta da Chibata. E pasme, depois de quase 30 anos da abolição, essas mulheres e esses homens serão vendidos ali no barranco de Santo Antônio. As mulheres vão ser vendidas para os homens e para os senegaleses também serão vendidas esses, vamos dizer, arruaceiros revoltados, né, que vão ser traídos pelo governo federal. O que o governo federal de Hermes da Fonseca fez? Deu perdão e depois tirou o perdão. Mandou todo mundo para o Acre. O Acre é chamado de Sibéria Tropical. Tem até um livro agora de um professor de história do Acre, que chamam Francisco Bento. Ele vai fazer essa tese e vai falar justamente de Porto Velho. Porto Velho, então, vai ter esse caso dessa ilegalidade que aconteceu com esses revoltados e com essas mulheres. Muitas mulheres vão fugir e vão ser as primeiras lavadeiras de Porto Velho, criando o bairro do Mocambo, certo? Então, tem uma história oficial, né, de Porto Velho, e existe uma outra história que não é oficial. Mulher negra, não conformada, não católica, entre aspas, né? Porque todo mundo se dizia católico, vai ser, vamos dizer, a grande liderança de Porto Velho no início do século. Inclusive, alguns chegam a dizer que o terreiro vai ser fundado primeiro do que a cidade de Porto Velho. Então, há uma história
vamos dizer assim, marginal de Porto Velho, né? Que poucos conhecem. Tem aí artigos da professora Nilza Menezes, da professora Marta Valéria, que trabalham justamente isso. Se a gente pesquisar, esse é o grande problema da academia, tanto em Porto Velho quanto no Brasil, né? Popularizar, democratizar a ciência, a história. Então, tem aí, se a gente procurar um pouco, tem um artigo, vários artigos já falando de Mãe Esperança Rita. E essa é a participação do negro, né? Tanto como força de trabalho, mas também como uma força cultural, religiosa, criando uma outra matriz não branca na nossa cidade. Só dá tchau para ele, gente. Tchau, William. Tchau, muito William. prazer. E é importantíssimo sempre falar sobre essa história marginal de Porto Velho. Essa a gente deixa. Volte para falar sobre a Mãe Rita. Olha aí. Tá, meu querido, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigado pelo seu conhecimento, por essa aula de história nessas imediações do dia de aniversário do município. Tá bom? Obrigado, tá bom? Obrigado pelo convite. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.